Bom dia, Cibele Godoy aqui falando, tudo bem com vocês? E hoje eu queria falar com vocês sobre o mundo real e o mundo ideal, né? Muitas pessoas se encontram frustradas hoje em dia porque ela acha que a vida deveria ser de uma certa forma e a vida não é dessa forma que ela espera. Então é exatamente isso que eu quero ajudar você a compreender hoje, tá? Vem comigo. Antes disso, eu vou pedir para vocês se inscrever no canal, dar o seu likezinho aí para o YouTube entregar essa mensagem para muitas e muitas pessoas, gente, porque quantas pessoas precisam ouvir isso? Quantas pessoas precisam descobrir essa realidade que é óbvia, porém o óbvio não existe, né? Porque o óbvio que é óbvio para mim não é óbvio para você. E às vezes são coisinhas simples que viram a chave na vida da pessoa, que traz uma clareza, que puxa ela lá do fundo do poço e que faz toda a diferença na vida dela, né? Bom, vamos lá. Mundo real e mundo ideal. O mundo ideal é aquele que a gente tem dentro da nossa cabeça. É aquele mundo que a gente acha que deveria ser. As pessoas deveriam agir assim. Nós deveríamos agir daquela maneira. Vamos dizer, a minha saúde deveria ser assim. O meu dia deveria ser assim. Os meus amigos deveriam ser assim. Meus familiares deveriam ser assim, né? E até tem um outro vídeo meu no canal que fala sobre que você precisa perdoar os seus familiares por não ser uma pessoa perfeita como você gostaria que fosse, porque a nossa mãe, a gente queria que fosse a melhor mãe do mundo, não poderia errar nisso. O nosso marido teria que ser o melhor marido do mundo, não pode ficar errando nessas coisas. A nossa filha tem que ser a melhor filha do mundo, né? Então nós temos várias convicções do nosso mundo ideal que na verdade não fazem parte do nosso mundo real. E é aí que muitas pessoas se frustram, é aí ficam deprimidas, vão para psiquiatra, psicólogo, e aí elas começam a se frustrar com a vida. Por quê? Porque o meu amigo ideal, eu conto segredos para ele e ele não revela para ninguém, ele não fala para ninguém, ele é um túmulo, ele só me ouve, meu amigo ideal. Só que o meu amigo da vida real tem um outro melhor amigo na vida real. E ele acaba compartilhando as coisas dele, que você também passou para ele, então ele acaba compartilhando com uma outra pessoa. E essa outra pessoa tem outro melhor amigo, que tem outro melhor amigo. Então o seu segredo não será um segredo, desde que você abra a sua boca e conte para alguém que não seja a Deus, né? Então, gente, a gente precisa entender que nós estamos vivendo no mundo real e não no mundo ideal, para que a gente pare de se frustrar tanto, tá? Se você quer realmente alguma coisa que as pessoas não possam saber, divida com Deus, faça suas orações. Eu falo que no mundo ideal as pessoas supririam a nossa necessidade. No mundo real, a única pessoa que supre a nossa necessidade de amor, de carinho, de compreensão, necessidade de ser ouvida, é só Deus que tá nesse critério, assim, ó. É só Deus. Só que a maioria das pessoas, elas querem tentar tudo antes de Deus, porque o mundo ideal dela luta contra o mundo real. O mundo ideal dela fala que não é assim, tem que dar certo, tem que funcionar. Ele não pode agir desse jeito, ele não pode falar comigo dessa maneira, nisso não pode ser desse jeito. E você vai lutando contra o mundo real, querendo que o mundo real se transforme no seu mundo ideal, né? E isso, minha filha, quando você luta, você fica exausta, você fica cansada, você não tem paz. Aquilo traz pra você uma sensação de que, nossa, acabou, não dá mais certo, é melhor morrer porque do jeito que tá, não tem como continuar, sabe? Então, a minha preocupação de você continuar vivendo no seu mundo ideal é porque a frustração com esse mundo ideal, né, que o mundo real vai te trazer, é uma frustração tão grande que possa te fazer você romper a linha do desespero, né? E pensar realmente que o mundo não tem solução, que nós não temos solução, que não vale a pena viver nessa terra. E vale a pena viver sim. Tudo nessa terra vale muito a pena. É o foco que você tá dando naquele momento. Tem gente que fala assim que é aquela teoria de se afogar no copo d'água, né? Se você ficar olhando só pro vento, só pro mar, só pra água,
você vai acabar se afogando em desespero. Mas se você olhar lá, você pode ficar de pé, que dá pé. Você pode olhar para o vento, que o vento não pode ventar o tempo todo. Uma hora ele vai ter que parar. Você se segura ali, você se sustenta até parar aquele vento tão forte e depois ele vai ter que cessar. E quando ele cessar, você se solta e continua a sua vida normalmente, né? A dor não vai doer pro resto da vida. As coisas são passageiras, né? Deus não nos deixa sofrer imensamente. É que a gente generaliza tudo, né? Os problemas a gente aumenta muito e as soluções a gente menospreza. Nós estamos vivendo a vida de uma maneira diferente. Nós estamos vivendo a vida de uma maneira que faz com que a gente se frustre. Por quê? Se a gente desse bastante importância para as coisas que acontecessem positivas na nossa vida, para as coisas que acontecessem de bom, se a gente andasse muito grata com tudo que a gente conquista e menosprezasse os problemas, menosprezassem, aconteceu aquela situação, mas daqui a pouco passa, ele brigou comigo, mas daqui a pouco ele esquece, sabe como uma criança? Na Bíblia está escrito que se a gente tiver o coração como um coração de criança, nós herdaremos o reino de Deus. Mas por quê? A criança brigou com você, dali a pouco ela tá de bem, ela tá te abraçando, tá te beijando, né? A criança não fica guardando rancor, nem ressentimento. Mas quando a gente vai para a vida adulta, que a gente deveria ser amadurecido, que a gente deveria ter uma mente, né, amadurecida, deveríamos parar de fazer coisas de crianças, porque a criança ela acredita em conto de fada. Ela acredita no príncipe encantado, ela acredita em tudo, assim, em sonhos. E os adultos não, os adultos eles têm que ter maturidade, eles têm que acreditar no mundo real. O mundo ideal tem que ser uma versão da criança, porque a criança ela tem o mundo ideal dela, né? Que ela queria que o mundo ideal dela fosse feito de sorvete, que ela pudesse brincar o tempo todo, né? Na cabeça da criança, o que ela quer fazer? Ela só quer brincar. Ela não quer responsabilidade, ela não quer obrigação, ela não quer nem arrumar o quarto dela. Mas na cabeça do adulto, o que menos o adulto quer é brincar. Por quê? Porque ele sabe o tanto de responsabilidade, o tanto de obrigações que ele tem durante o dia e que se ele brincar, primeiro que ele não vai parar, porque a cabeça dele não vai permitir isso. Mas se ele parar para brincar, ele vai se atrasar, ele vai se atrapalhar e aquilo com certeza vai criar algo para ele frustrante, né? Então, como adulto, a gente começa a encarar os problemas assim de uma maneira séria demais e a gratidão, as coisas a gente ignora como se fosse obrigatório. A vida tem que funcionar. É a obrigação da vida funcionar, é a obrigação da vida dar tudo certo, é a obrigação eu não ficar doente, é a obrigação. Gente, mundo ideal de mundo real. Viva o seu mundo real e seja grato pelo mundo real que você tem. Porque o seu mundo real, perto do mundo real de muitas outras pessoas, às vezes é imensamente melhor. Você não costuma olhar para o retrovisor para ver as pessoas que têm uma condição financeira menor do que a sua, que ela tem uma condição familiar, uma condição espiritual, uma condição mental muito menor do que a sua e às vezes a pessoa consegue ser mais feliz do que você. Por quê? Porque a sua maturidade mental ainda não chegou ao nível que você deveria chegar, que é encarar a vida real. No mundo ideal, todo mundo seria bonzinho, maravilhoso e perfeito. No mundo real, as pessoas têm defeito, as pessoas falham com a gente, as pessoas nos enganam, nos iludem. Mas por causa disso, eu vou parar, não quero mais falar com ninguém, eu não quero mais ver ninguém, eu não vou ter amizade? Não! Você vai aprender a lidar com essas pessoas, vai aprender inclusive a lidar com você. E aí você vai conseguir ter uma vida saudável, uma vida feliz, você, sua família e seus amigos. Que se você aceitar que você erra, você vai aceitar que o outro erre também. É tão difícil, tão fácil a gente ter compaixão de uma pessoa que cometeu um erro como a gente. Se a pessoa cometeu um erro e você já cometeu, você tem compaixão dela, porque você sabe que não é fácil resistir àquilo. Mas se a pessoa cometeu um erro que você jamais cometeria, vamos supor, a pessoa matou, você jamais mataria, você não consegue perdoar aquela pessoa, porque você, em maneira nenhuma, você consegue se colocar no lugar daquela pessoa, né? E não se esqueça, o primeiro mandamento é amar Deus acima de todas as coisas, e essa eu acho fácil, porque Deus é perfeito, Deus faz parte do nosso mundo ideal, Ele não nos frustra, Ele não mente pra gente, Deus é maravilhoso, é a perfeição na terra, é Deus. Então esse daí é fácil de cumprir. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, e esse daí tá difícil, hein? Tá difícil porque a gente quer amar o próximo como a Ele mesmo,
né? Porque pra gente a gente quer misericórdia e pra ele a gente quer justiça. A gente queria que o próximo fosse perfeito, que o próximo fosse amigo, que o próximo não fosse mentiroso, que o próximo fosse uma pessoa perfeita, mas a gente é perfeito pra exigir isso do próximo. Vamos lembrar que nós somos o próximo de alguém, né? Então, gente, eu espero que vocês comecem a colocar as coisinhas no seu lugar, a organizar o seu pensamento, parar para conversar, parar para colocar as suas ideias no lugar. Não fiquem doidos, porque nós estamos vivendo o mundo real. Bem-vindo ao mundo real. Ele não é o ideal, mas é o que Deus planejou para mim e para você. Então, nós temos que ficar aqui, suportar, crescer, evoluir e aguardar, porque eu tenho certeza que Deus vai nos levar para um paraíso bem melhor, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!